Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí à aula. Hoje vai ser uma aula um pouco mais teórica. Falar sobre a primeira lei de Ohm e divisor de tensão. São os fundamentos necessários para a gente conseguir fazer a leitura do nosso transdutor, que é o potenciômetro, né? E entender essa relação vai ser primordial para a gente conseguir calcular a posição, né, da borboleta. Então, primeira lei de Ohm descreve a tensão entre dois polos de um condutor ôhmico de resistência R é proporcional à corrente que circula pelo mesmo. Ou seja, usando essa analogia aqui, né, o resistor ou a resistência é uma característica que se opõe ao fluxo de elétrons, né? Se a gente imaginar a corrente elétrica como se fosse hidráulico, né, a gente teria um fluxo aqui e o resistor controla esse fluxo, como se a gente tivesse um registrinho aqui no cano d'água controlando quanto que vai ser a passagem da corrente. Beleza, eu vou mostrar isso no simulador, acho que vai ficar mais claro. Então temos aqui o simulador. Ixi, problema com a janela aqui. Tá, tudo certo. Então eu tenho aqui um simulador de circuito. Vou rodar ele aqui. Então ele mostra os dados, né? Então aqui eu tenho uma tensão de 5 volts, como se fosse uma bateria de 5 volts mesmo. Isso aqui é um circuito sério, só tem um resistor aqui de 1000 ohms, que é a unidade de resistência. E como só tenho ele, a tensão, toda a tensão potencial da bateria está nele, né? Então, se a gente olhar aqui no ladinho o VD, tá 5 volts. E a corrente é de 5 miliamperes. Então, como a primeira lei de Ohm diz que V é igual a RI, então se eu pego a tensão em cima desse resistor e multiplico pela corrente que está passando por dentro dele, vai me dar a tensão que ele gerou de queda. Então, se eu pegar 5 miliamperes e multiplicar por 1000, eu vou ter 5 volts. Beleza? Então se eu for mudando aqui o resistor, se eu mudar para metade, por exemplo, 500, eu tenho a mesma tensão, 5 volts. A minha corrente agora é 10 mA e o meu resistor 500 ohms. Então se eu multiplicar 500 por 10 mA, vai dar 5 volts. Certo? Então a queda de tensão ela é proporcional à resistência e à corrente que passa no meu resistor. E aí a gente vai usar isso para variar a tensão em função da nossa resistência lá do transdutor, né? Que é o nosso potenciômetro. Se eu parar aqui, vou fazer uma outra amostra aqui, que eu acho que vai ficar legal de enxergar. Então agora vou pôr um outro resistorzinho aqui.
Vou dar um play. Beleza, o circuito está rodando. Agora eu tenho 2 resistores, então a soma total vai dar 1500 ohms. E a tensão da bateria continua sendo a mesma, né? Então, nesse resistor eu tenho 3,33 mA e a tensão 1,667, certo? Nesse outro resistor que é maior, eu vou ter uma queda de tensão nele maior, que é esse aqui. Então eu tenho a mesma corrente de 3 mA, só que eu estou passando por um resistor bem maior, dobro, que é 1000 ohms. Então a queda de tensão nele, ó, é 3,33 volts, certo? Então eu tenho um divisorzinho de tensão aqui, vou mostrar para vocês. Vou dar um stop aqui, vamos ver se eu consigo adicionar um osciloscópio. Boa! Então eu tenho agora, eu adicionei um osciloscópio aqui. Basicamente ele exibe a tensão, só que num gráfico ao invés de ser um valor só lá, né? Então nesse fio eu tenho uma tensão de 3,33, que é a mesma tensão que eu tenho em cima do resistor de 1000 ohms. Se eu mudar esse cara aqui para 2000, por exemplo, eu já vou para 4 volts. Então eu tenho aqui agora, ó, uma queda de tensão de 4 volts no resistor e de 1 volt nesse outro resistor menorzinho. Beleza? Então, conforme eu vou variando esses resistores, por exemplo, vou variar esse cara aqui. Vou jogar ele para 1000. Vejam que subiu a tensão aqui, foi para 4762. Então aqui eu tenho 4762, aqui eu tenho 238 milivolts, que é bem pouquinho, é 0,2 volts. Então conforme a gente vai variando aqui essa resistência, a gente tem uma variação na tensão nesse meiozinho aqui. Tá? Então essa é a base do divisor de tensão. E faz exatamente o que a gente precisa para fazer a nossa tradução, né, da resistência do nosso transdutor, desculpa, para uma tensão elétrica. Então eu vou dar um pause aqui e vou abrir o slide. Então o que a gente fez ali basicamente foi esse circuito aqui de divisão de tensão. Então eu tenho uma entrada, a gente tinha lá na simulação 5 volts e estava saindo aqui com 4 volts, 4,72, depende dos valores desse resistor 1 e resistor 2. A gente vai usar esse circuito para traduzir a mudança de resistência do transdutor para uma tensão elétrica. Por que a gente precisa fazer isso? Porque para eu conseguir ler no processador do nosso sistema embarcado a posição do transdutor, eu preciso que seja uma entrada de tensão. Eu preciso uma variação de tensão aqui para ele conseguir processar essa informação. Então, agora eu vou abrir uma simulação de divisor de tensão igualzinho, só que com um dispositivo diferente, que é o nosso potenciômetro. Então, vamos lá. Aqui. Vamos ver aqui.
aqui agora a gente tem um potenciômetro, que é exatamente o transdutor que a gente tem no corpo de borboleta lá. E eu vou dar um play nessa simulação para vocês. Então, ó, eu consigo ir movimentando o potenciômetro como se eu estivesse mudando a posição lá na borboleta. E se vocês perceberem, esse circuito aqui, apesar de estar com uma simbologia diferente, ele é exatamente a mesma coisa do nosso divisor de tensão. Então eu tenho dois resistores e um fio de sinal no meio ali. Então, sempre que eu for movimentando o potenciômetro, eu estou trocando aqueles dois resistores que a gente fez na simulação lá. E conforme eu vou variando, ó, tá vendo que aqui essa parte aqui de cima está com 600 e essa parte aqui de baixo está com 1600. E se eu mudar, agora ele está 272 e aqui em cima está com 1900. E olha só no gráfico que legal, tem uma variação da minha tensão. Então aqui eu já tenho a tradução de posição para tensão elétrica, que é exatamente o que o processador precisa para conseguir usar essa entrada, né, para calcular a posição. Então, se a gente ver aqui, conforme eu vou variando a resistência, conforme o sinal vai ficando mais próximo de um dos polos, ó, o sinal vai se assimilando mais. Esse polo é o zero, né? Então esse valor vai ficando cada vez mais próximo do zero. E se eu começo a mudar ele lá para cima, o sinal vai se assemelhando mais a esse lado mais positivo aqui, que é a nossa bateria de 5 volts. Ele vai chegando mais próximo dos 5 volts. Então eu tenho aqui, ó, uma variação do potenciômetro que gera uma variação de tensão. Então, mecanicamente, eu expliquei isso lá na parte de transdutores. O potenciômetro vai mudando a posição da agulha dele na trilha, né? E aí ele tem diferentes... Cada hora ele está numa posiçãozinha do resistor. Aqui, ó. Cada hora ele está numa posição do resistor. Show de bola. Deixa eu só. Vou abrir. Deixa eu ver se tem um esqueminha legal para conseguir enxergar. Ó, essa imagem aqui mostra. Então tem uma trilha física, né? Então essa trilha toda aqui é a minha resistência total. E aí conforme eu movimento ele mecanicamente, né, ele vai pegando um ponto diferente lá de resistência. Então a gente tem essa mudança na resistência. Acho que na aula introdutória ou na aula de transdutor eu mostrei como que é o potenciômetro do corpo de borboleta que a gente está estudando, para vocês terem uma ideia melhor. Então, qualquer coisa eu volto no vídeo lá. Muito bom. Essa aula foi bem rapidinho, só para mostrar esse conceito. No próximo vídeo eu já vou
falar um pouco sobre o acionamento do motor, que é o segundo elemento do corpo de borboleta. Deixa eu mudar aqui a tela para o slide. Na próxima aula eu vou falar sobre o acionamento desse motor de corrente contínua, que é de fato o nosso atuador da borboleta, né? Que vai fazer a borboleta se mover para onde a gente quer. Beleza? Um abraço.